Olá pessoas inesquecíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Micaela, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu também sou Inês Micaela. E este é o especial 25. Este especial 25 é muito especial, como todos os especiais de aniversário, como todos os vídeos aqui no canal, mas esse particularmente porque o foco principal desses vídeos é crise, mudanças. Então, por isso inclusive é que o tema é arco-íris, porque renascer e recomeçar é um processo que aconteceu muito ao longo desse último ano, e eu quis muito partilhar convosco como isso foi difícil, como isso está a ser difícil, como isso foi complexo. E quis partilhar não só a complexidade do processo, mas a simplicidade também. Então, hoje eu vou falar convosco sobre um assunto que é prematuro partilhar, porque é um assunto que eu não ultrapassei. Normalmente eu tenho uma regra básica que é falar sobre as coisas só depois delas terem sido ultrapassadas por mim. Nesse caso não foi ultrapassada, mas mesmo assim eu me sinto confortável em falar sobre isso. Então eu trouxe aqui esse assunto que é basicamente a fobia social. Ou a ansiedade social. Eu não sabia o nome disso, não sabia que nome dar a isso, até que eu me vi em situações cotidianas, comuns, mas agir de forma completamente racional e não nada normal mesmo, assim. Eu pensei, calma aí, isso tem que ser um problema. Acho que isso é um problema. E eu preciso resolver esse problema. Não é novidade para ninguém que eu estudo a arquitetura em Portugal. Terminei agora o curso, mas falta-me a dissertação, né? O trabalho de fim do curso. E eu nunca vivi um problema tão, tipo, deixa eu repetir. Eu nunca vivi num ambiente tão hostil como nesses 5 anos de universidade. A minha universidade foi um ambiente completamente hostil, inóspito para mim. Logo nos primeiros anos, tipo primeiro e segundo anos mais ou menos, tive experiências tão terríveis que eu não percebi o quanto isso me afetou até chegar no 5º ano. Me vi não me sentindo confortável em interagir sequer. Eu entrei num mood do tipo tão reativo e tão defensivo que nem sequer conseguia criar novos laços, formar novas conexões e estar aberta para novas relações. Eu achei que isso era, não, isso é normal, eu tô num mood só assim por causa de tudo que aconteceu, então tô tensa, mas isso vai passar e depois vai melhorar, isso é só uma fase. E essa fase é uma fase que pode durar um tempo e tá durando um tempo, mas isso não significa absolutamente nada, porque vai melhorar. Só que eu percebi que não. Significava assim alguma coisa, só que eu percebi isso só mais tarde. Então, eu tive experiências terríveis, como eu disse anteriormente. A minha turma era horrível, era um ambiente muito imaturo, muito inconsequente e muito competitivo até certo ponto, mas não assim tão competitivo. Era mesmo hostil, eu não sei explicar sem dar muitos detalhes, porque eu também não quero perder o meu tempo, nem o vosso, explicando detalhes que serão desnecessários para o desenrolar do assunto que eu venho abordar aqui, que é fobia social. Mas eu nunca tive esse problema. Eu sou uma pessoa muito, mas muito social, por incrível que pareça. Eu consigo, depois de algum tempo, interagir de forma muito constante com... Eu conseguia, na verdade, aí que está. Por exemplo, na igreja, eu nunca fui uma pessoa que sente medo de falar ao público. Eu falava, e isso não era problema para mim. Eu falava ao público, eu falava com mais velhos, eu não tinha problema em falar, mesmo. Não me sentia inibida, não me sentia anulada, não me sentia com vergonha, eu não gaguejava diante de pessoas. Eu não tinha esse problema, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Desde pequena eu podia ser escolhida. Eu tenho uma foto, vou deixar aqui, tenho prova, onde nós estávamos a cantar na escola. E eu estava lá a cantar bem feliz, a gritar, porque eu era essa criança, eu era a pessoa que falava. Então, falar para mim nunca foi um problema, lidar com pessoas nunca foi um problema. Sempre foi muito desconfortável conhecer pessoas novas, mas nunca foi necessariamente um problema lidar com elas, porque depois de algum tempo logo me adaptava e ia. Só que eu percebi no último ano especificamente, o alerta para mim, o alerta máximo foi quando eu precisava ligar para algumas pessoas que eu não conhecia, né? Estava à procura de quartos e de casa, e comecei a ligar para algumas pessoas. E, a sensação de falar com alguém que eu nunca falei na minha vida, que eu nunca conheci, e perguntar sobre coisas como se eu tivesse que ter uma interação profunda com essa pessoa, como se eu tivesse que
eu não sei, eu comecei a entrar num pânico geral, assim, não era natural. E eu não via aquilo com nenhuma naturalidade. Era extremamente difícil para mim lidar com aqueles míseros minutos que eu falo com a... Nem chega a um minuto, mas era extremamente desconfortável. Tratar de documentos, pagar faturas em lugares que eu preciso interagir, ir tirar uma dúvida na secretaria, ou tipo, qualquer interação social começou a ser mas desconfortável a um nível que eu não conseguia mesmo respirar. E eu comecei a perceber que não, eu acho que eu estou a ter uma crise de ansiedade. Só que eu não entendia porque que situações convencionais e que até então eram comuns para mim e eram normais, me fariam sentir tão desconfortável. Por que eu sentia aquela angústia, ir para o banco, resolver assuntos, ligar para resolver telefone, tudo isso, que eram coisas que eu tinha que fazer porque eu vivo sozinha. Tudo isso começou a ser muito desconfortável, começou a ser muito difícil, começou a ser até insuportável. Eu não conseguia mais falar com pessoas, não conseguia mais interagir, novas interações, principalmente interações sociais. Andar de metro, viajar de um lugar para o outro, sozinha, tudo isso começou a ser tarefa muito... tudo isso transformou-se numa tarefa muito difícil para mim. E eu não estava percebendo o que estava a acontecer. Enviei uma mensagem para uma amiga que é psicóloga e eu perguntei à amiga, olha, é assim, essas situações estão a me deixar extremamente... mas é mesmo aterrorizar. É como se em algum momento, alguma coisa ruim... Tá vendo quando você está com uma sensação de que alguma coisa má vai acontecer, mas pensa estar assim só porque você está a entregar um documento que te pediram para entregar em alguém que você não conhece, tá vendo? E que essa pessoa vai estar no restaurante, ou não, mas é uma pessoa nova, é uma nova interação, era tipo isso. Então eu perguntei isso para minha amiga e minha amiga disse que talvez eu tô com ansiedade, né? Ansiedade. Eu já sei que eu tenho problema de ansiedade, mas por que essas situações? E aí foi quando eu descobri o termo ansiedade social, pesquisei sobre a ansiedade social e eu descobri que existe uma ansiedade específica social, tipo também conhecida como fobia social. É basicamente caracterizada pelo medo excessivo, nervosismo excessivo em lidar com situações sociais triviais, né, que podiam ser naturais. Isso para mim foi a ficha d'água, assim, foi a gota d'água, não a ficha d'água. A ficha caiu e foi a gota d'água. Eu percebi que eu estava num nível de estresse, de ansiedade, de tudo, que eu não estou a entender. Eu comecei, então, identifiquei a causa, o efeito, né? Identifiquei o efeito, identifiquei o problema, mas eu precisava de soluções. E eu ainda não encontrei soluções, então não vou partilhar nenhuma solução convosco aqui no vídeo. Depois de descobrir o efeito, eu comecei a procurar a causa, né? Comecei a pesquisar mais sobre a ansiedade social, o que pode causar ansiedade social, porque eu nunca tinha ouvido falar e eu me vi tendo um problema que eu nunca sequer li sobre. Então descobri que a ansiedade social pode ser causada por baixa autoestima, por pais demasiados superprotetores, pela rejeição social, medo da exposição ou qualquer outra experiência anteriormente traumática, né, que você tenha vivido. E eu percebi que eu vivi quase tudo isso. Eu percebi que eu estava, que aquela situação que eu tinha vivido, que era, foi uma situação pesada. Quando eu digo que a universidade foi um ambiente hostil, não estou a falar de coisas meramente acadêmicas, estou a falar mesmo de situações pesadas, que eu não vou falar aqui no canal, mas é só para que vocês entendam que não foi fácil mesmo. Foram situações que não precisavam acontecer, mas aconteceram e que realmente mexeram comigo a níveis que eu não tinha parado para pensar, até me ver com ansiedade social. E aí era uma sensação constante de medo de ser julgada, de ser retalhada, de acontecer qualquer coisa que você fica sem chão, não sei. Então essa ideia, eu não percebi esse medo exagerado, mas que surgiu justamente porque eu vivi situações traumáticas, né, ao longo desses primeiro, segundo e terceiro ano, mais ou menos. Sabe o quê? Hoje eu vou te bater. Nessa mãe não tá me distrair, pessoal. Fala. Parece que é um vídeo. Não. E essas situações todas traumáticas que vão acontecendo fazem com que você duvide completamente da tua capacidade até de realizar tarefas mais simples, coisas que você fazia anteriormente sem nenhum problema. E eu me vi com esse medo. É como se, e se eu esquecer o código do multicaixa? É uma noia tão irracional que não faz sentido, mas você sente isso.
e é completamente desconfortável, extremamente desconfortável. Eu vou falar também sobre alguns sintomas que é para tu veres se te identificas com alguma coisa. Caso tu te identificas com alguma coisa, fala com a tua psicóloga, fala com o teu psicólogo, procura um profissional, porque o meu objetivo aqui é só partilhar e não quero estar a diagnosticar ninguém, porque eu não tenho essa autoridade nem autonomia para fazê-lo, mas eu peço que tu pesquises caso tu te identifiques com alguns dos sintomas que eu falar depois disso. Quando você está diante de uma situação social, você fica com batimento cardíaco muito acelerado, tu ficas com tipo a suar frio, isso acontece muito e é completamente desconfortável. A voz fica trêmula, tu não consegues falar muitas das vezes, a voz fica muito baixa, te sentes enjoada ou com diarreia, porque o nosso sistema nervoso está diretamente relacionado com o nosso sistema digestivo. Meu, é incrível, enjoada, tipo mesmo com vontade de vomitar, mas tu só está diante de uma situação que só tens que falar ou algo assim, mas te sentes extremamente enjoada ou completamente com dor de barriga e aí com vontade de ir para o quarto de banho ou alguma coisa assim. Te sentes tonta e quase a cair, ou também isso pode ser um sintoma. E é preciso dizer que existem situações sim que é normal tu ficares tensa, é normal tu te sentires mal, é normal isso acontecer. Mas quando esse nervosismo ultrapassa os limites e tu percebes, porque tu percebes que existe um ponto aqui, alguma coisa não está certa, porque isso está a ultrapassar o limite do que é normal, do que é comum, é hora de procurar ajuda. Se alguma coisa não está bem, é hora de procurar ajuda. E é normal, por exemplo, antes de um trabalho, tu sentires nervosa, meu Deus, vou apresentar um trabalho. E eu já me senti nervosa nesse nível, do tipo, oh meu Deus, vou apresentar um trabalho, será que vai correr bem? O batimento cardíaco aumentar um pouco. Mas quando isso dá uma sensação de morte iminente, quando tu estás a perceber que não, acho que eu vou morrer, não vou conseguir, meu Deus, não sei o quê, nananã, e tu percebes que tu estás a ter um monte de sensações, né, diante daquilo, e esse tipo de sensações se repete sempre que você está diante de situações sob muito estresse e que envolvem outras pessoas e que envolvem interações, desde você comer num restaurante novo até você apresentar um trabalho, etc. Então aí tu sabes que está na hora de procurar ajuda mesmo. E sobre o tratamento, como sempre, é terapia. Para você cuidar de qualquer questão relacionada à mente, faça terapia. O teu terapeuta vai te direcionar a um psiquiatra se for necessário, mas no meu caso ainda só estou na terapia, mas embora eu própria que daqui a pouco vou me direcionar a um psiquiatra, estou a brincar, mas sessões de terapia normalmente costumam ajudar muito. Eu acho que a terapia ajudou-me a níveis que eu não sei explicar. Então, se tu puderes fazer terapia e tu puderes procurar um psiquiatra, procura um psiquiatra não, um psicólogo, procura um terapeuta, procure, faça terapia, faça acompanhamento, porque com certeza isso vai ajudar muito na tua percepção, ajuda muito em termos que ninguém imagina. No outro dia eu falei com um amigo e esse amigo disse, não, mas por que eu vou procurar um terapeuta se eu próprio sei o que fazer? É diferente, eu te garanto que é diferente. Então, se tu puderes e tiveres condições para tal, procura um psicólogo, procura um terapeuta, porque faz total diferença para a nossa qualidade de vida até. Então, a minha relação com a ansiedade social é essa. E eu não estou a falar da ansiedade, estou a falar só da fobia social nesse vídeo, porque eu vou deixar a ansiedade para o próximo vídeo e nós vamos falar ainda sobre a ansiedade. Como eu disse no vídeo passado, nós não podemos negligenciar tudo o que aconteceu conosco. Recomeços são parte do processo, mas antes nós precisamos entender que houve um fim e que nós precisamos viver esse luto e resolver isso, porque se nós atropelamos tudo que acontece, atropelamos em busca do mais, do melhor, à frente, nós acabamos deixando para trás coisas que são cruciais para que nós consigamos ir para frente da melhor forma possível. Então, resolver os problemas, resolver as situações é tão importante quanto buscar novas situações por resolver ou por fazer. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários uma sequência de vários corações coloridos. Deixa aqui nos comentários também o que você pensa sobre esse assunto. Se você tem problema de ansiedade social, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Fobia social, tu não está sozinho. E eu tô aqui, estou contigo. Espero ter ajudado alguma pessoa de alguma forma. Espero feito a diferença com esse vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Amanhã temos um próximo vídeo. Nos vemos amanhã. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!